Oi, turma do livro Quem Ama Educa, Samitiba, o texto Selva de Pedra. Eita, o que será que quer dizer? Vamos lá. São Paulo vive a banalização dos sequestros. Noticiou em primeira página o jornal Folha de São Paulo no dia 11 de novembro de 2001. De 2001 para 2024, gente, não mudou muita coisa não, viu? A violência ainda é grande. A cada 35 horas ocorre um sequestro na cidade. Os novos alvos são pedestres, inclusive jovens e crianças que andam nas ruas, a caminho da escola. Esses sequestros são rápidos. Os bandidos tanto podem exigir R$500 quanto milhares de reais, expondo a família ao sofrimento e a vítima ao risco de vida, se a exigência não for atendida. A título de prevenção, as escolas estão recomendando aos alunos tirar o uniforme antes de voltarem a pé para casa, a fim de que os bandidos não possam identificar que se trata de uma boa vítima, já que consegue pagar por uma escola renomada. Então eles têm de levar outra camiseta qualquer para andar na rua ou tomar ônibus na volta para casa. Esses fatos influem no comportamento das crianças. Agora o risco não é só perder a mochila ou o tênis, mas ter a vida ameaçada em sequestros relâmpagos. O telefonema que exige o resgate instaura um clima de terror na família. Nas palestras, os pais me perguntam se orientar as crianças sobre os cuidados a tomar como a segurança prejudica a inocência ou o crescimento das crianças. Como alertar o filho sem transformá-lo numa pessoa medrosa? Há muitos anos, os grandes centros urbanos foram comparados às selvas de pedra. Devido à paisagem dominada por prédios, agora a selva está cheia de predadores. A mãe que cria o filho no meio da mata ensina-o a lidar com cobras, aranhas, onças e outros perigos naturais. Nas selvas de pedra, os seres humanos são ao mesmo tempo predadores e presas. O clima está tão pesado que a mãe tem de alertar o filho no sentido de se poupar. Não se expor pela ingenuidade a ser o próximo sequestrado. Não é preciso mostrar os horrores de um sequestro, exagerando em sua descrição, mas a criança tem de conhecer os procedimentos para sobreviver nessa selva de pedra. Adultos sabem muito bem quais são os comportamentos preventivos: não falar com estranhos, não demonstrar riqueza, não ficar distraído no semáforo, manter os vidros do carro fechados, não andar desatento pela rua e, se houver algum suspeito, atravessar a rua, evitando ao máximo locais pouco movimentados, especialmente à noite. As crianças precisam aprender a sobreviver na selva em que vivem, pois se antes eram poupadas, hoje são os alvos preferidos. Entre as medidas a ensinar está a maneira de atender o telefone, orientar todos da casa, familiares e empregados a não oferecer dados como o nome dos moradores, atividades, rotina, horários, itinerários. Ao atender o telefone, perguntar diretamente com quem quer falar, em vez de dizer o número. Ainda que a família more em um prédio, não permitir a criança corra para abrir a porta assim que toca a campainha. A segurança dos edifícios também pode ser burlada. Abrir a porta tem de ser tarefa de adulto. Aprender a sobreviver nessa selva é absolutamente necessário. O cachorro vira-lata sabe atravessar a rua. Atropelados são os cachorrinhos de raça que vivem presos dentro de casa. Seu filho não precisa ser um vira-lata, mas não deve ser atropelado pela ingenuidade. Um dos grandes problemas da juventude é não valorizar a vida. Isso se revela no uso de drogas e na preferência por esportes de alto risco. Analisando-se o histórico de vida dessas pessoas, descobre-se que na infância elas também foram muito expostas a perigos ou extremamente reprimidas. Acabaram se acostumando e correndo o risco de subestimar o perigo. É quando se tornam vítimas. Na maioria das vezes, elas são as autoras do acidente sofrido. Desde cedo, a criança tem de aprender a se preservar. Os pais devem ensiná-la a não se exibir na escola, mostrando tênis de grife ou contando que tem piscina em casa. Ela vai sobressair pelo que é, não pelo que ela tem. Ninguém é sequestrado pelo que é. Os bandidos querem o que ele tem.
Todos concordam em proteger os filhos, graças à força genética da perpetuação da espécie, principalmente materna, de proteger os filhos contra tudo e contra todos. A humanidade cresceu. Pouco resolve os pais se acomodarem a pensamentos e comportamentos pessimistas do tipo: isso é o preço que se paga por viver numa cidade grande, e dar por encerrada essa questão. Se nós pertencemos a essa sociedade selva, é preciso que os pais, além de proteger os filhos, procurem fazer algo saudável pela sociedade, para que a educação e as oportunidades de trabalho cheguem também aos predadores. As vítimas e suas famílias não podem querer vingar-se fazendo justiça com as próprias mãos, mas podem se dedicar a contribuir para o bem-estar da cidade, até mesmo dos excluídos. Essas medidas podem começar pela empregada da própria casa, oferecendo-lhe boas condições de trabalho e interessando-se por sua vida. Repare se está jogando fora algo que pode ser aproveitado pela sociedade. É o critério de felicidade social. Não adianta esperar que o governo destaque uma segurança para cada criança. Cada um tem de se mobilizar para fazer esse trabalho. Então, aqui a gente está falando da questão do sequestro, mas a gente pode também estar colocando aqui como a questão do tráfico, né? Que eu acho que hoje é o que pega mais, principalmente na periferia. Não é nem uma questão de ter dinheiro, de estar no local, né, de boas condições financeiras. A criança hoje ela está sofrendo de todas as formas, né? A gente viu aí que no Acre está acontecendo tráfico de órgãos de crianças que estão se tornando prostitutas aos 5 anos de idade, né, sendo usadas por aliciadores, né, pessoas que sequestram crianças para depois usar para esse fim, tanto para prostituição, para drogadição ou mesmo para efeito de tráfico. Então, essa selva de pedra que é colocado aqui, de 2001, sequestro de filhinhos de papai e mamãe, ninguém vai sequestrar uma criança pobre para requerer valores de pai, né, porque é pobre, não vai ter nada para dar. Mas pode pegar essa criança para tráfico, pode pegar essa criança para aliciar para uma prostituição, ou apenas para drogar e, sei lá, matar, tirar os órgãos dessas crianças e fazer o tráfico de órgãos. Então, existe uma série de coisas hoje que pode acontecer num sequestro com criança. Antigamente, nesse 2001 aí, ele colocou apenas essa questão financeira, né? Que era pedido os valores para os pais que tinham dinheiro. Então, aqui nós vamos focar mais no pessoal da renda baixa, porque o pessoal da renda alta, eles têm psicólogo, psiquiatra, eles têm dinheiro e se viram. Agora, o pessoal da renda baixa não tem nada disso. Não tem apoio do governo, não tem o apoio de um assistente social. Se for entrar na fila do assistente social da cidade, tá lascado, porque é um assistente social para 80, aqui na cidade mesmo. Quando eu chamei um assistente social para me ajudar com um aluno, tinha 84 escolas. Isso já tem quase 10 anos, então hoje deve ter mais de 100 escolas aqui para um assistente social. Então a gente não pode contar com um órgão público. O que a gente pode contar é com os cuidados diários com as crianças. A criança não pode ser um cachorro solto, como ele disse aqui no texto, né? Que o vira-lata ele não é atropelado. Vocês podem observar, o vira-lata vai até na faixa de pedestre para poder passar, atravessar a rua. Esses dias eu estava indo para a hidroginástica e quando eu em meus casos de Uber, né? O Uber teve que parar para o vira-lata que estava atravessando na faixa, né? Então a gente teve que esperar porque ele estava certo, além de tudo. Agora, a criança não pode ser esse vira-lata que já conhece o mundo lá fora, que ele não vai cair nas armadilhas porque ele conhece, mas também não pode ser aquela criança trancada dentro de casa totalmente que desconhece do que acontece lá fora. Então, a criança não precisa amedrontar a criança, mas ela tem que saber a real. Ela tem que saber o que pode acontecer com ela se ela sair lá no horário da escola, por exemplo. Tem muita criança que tem aula vaga, sai mais cedo e fica na porta da escola. O que acontece quando a criança fica na porta da escola? Droga, eles vão fazer arte, muitos conhecem sexo nesses momentos, porque pega uma menina ou pega um garoto e vai para o meio do mato, qualquer lugar mais vazio para poder aprontar. Então, o que acontece? Nada de criança fora da escola, né? Isso, geralmente, o diretor, coordenador, não quer olhar, eles só olham dentro da escola.
Ah, mas se tiver até não sei quantos metros da escola, aí é problema da escola. Passou desses metros, não é problema da escola. Se chegar num diretor de escola, como eu já cheguei, quando eu era professora, chegar num diretor e falar, diretor, tem um grupo de alunos nossos na rua de baixo aqui, numa esquina. Vamos chamar uma viatura? Né? A viatura passa, vai mandar a molecada para casa, não vai levar preso. A criança não vai ser preso porque está na rua, mas vai mandar embora para casa. Vamos chamar uma viatura para dar uma, né? Como fala, um empurrão para eles poderem ir para casa. Ah, o diretor, não é problema meu. Eu não tinha celular na época, não tinha como denunciar, não tinha como chamar a polícia. Voltei para casa, porque eu não tinha telefone fixo nem nada. Então, assim, às vezes tem como a gente poder ajudar, a escola ajudar de uma forma, os pais de outra. Eu sempre falei para os pais dos meus alunos, vem de vez em quando fazer uma visita surpresa. Vem na escola na hora do recreio, vê se essa criança está correndo, porque a gente reclama tanto que a criança corre na hora do recreio. Se o pai aparece na porta da escola de vez em quando, concorda comigo que traficante não vai ficar na porta da escola? Porque hoje é a Maria, depois é o João, depois é o José. Cada dia vem um pai. A escola tem em torno, toda a escola tem no mínimo 500 alunos. Se esses 500 pais fossem revezando indo na porta da escola, só ir lá, não precisa fazer muita coisa. Ir lá, oi, tô aqui, tchau. Só para que o traficante veja movimento de pais na porta da escola, ele não vai ficar na porta da escola. Nenhum cara vai roubar a criança na porta da escola sabendo que tem pais em volta da escola. Ah, não, tem que ter um guarda, tem que ter um polícia. Tem a ronda escolar, tem a ronda municipal, né? A ronda escolar que é estadual e tem a ronda escolar municipal. Mas eles passam, como eu falei, hoje aqui em Itaquá mesmo deve ter umas 100 escolas. Eles passam em 100 escolas com uma, duas viaturas. Eles não dão conta. Às vezes nem um dia eles conseguem passar em todas as escolas. Então não vamos esperar de governo, porque governo não faz. Quem tem que fazer somos nós. Então os pais, em reunião de pais, devem chegar lá e falar, professora, vamos combinar aqui, né? Eu trabalho, mas a minha esposa não trabalha. Então eu trabalho e meu esposo não trabalha. Então nós vamos fazer um revezamento. Então, a gente vai estar vindo aqui na porta da escola. A gente vai, aproveita e vê o Juquinha lá na hora do recreio. Se ele estiver correndo, a gente já dá uma bronca nele lá do portão, né? E aí quem tá lá na rua tá vendo que tem entra e sai de pai. A gente não vai atrapalhar a secretaria da escola, a gente não vai atrapalhar a aula da professora, a gente só vai ficar vindo aqui na porta. Se os pais se reunissem e fizessem isso, acabou o problema na porta da escola. A criança vai sair cedo, vai embora para casa, porque os pais estão ali, eles vão falar, o que você está fazendo aqui na porta da escola? Bora, vai para sua casa, não é para ficar aqui na porta da escola. A maioria dos sequestros acontece na porta da escola. Não adianta nada, que nem o texto está falando aqui, mesmo que for uma escola particular, vamos tirar a camiseta da escola e vamos colocar uma camiseta normal. Não vai adiantar, porque o cara está na porta da escola, ele está vendo o aluno sair da porta da escola. Ele não vai sequestrar uma pessoa que ele viu no meio da rua, ele vai sequestrar quem está aí na porta do colégio. É na porta do colégio que muitas das coisas acontecem. É ali. O tráfico, principalmente, é na porta do colégio. Geralmente é aluno da escola que leva a droga lá para dentro. Aí ele começa a apresentar a droga para a rapaziada, quando a rapaziada sai, tem um na esquina esperando só para vender e ganhar. Então, todos esses trâmites, nós, professores, sabemos, os pais sabem, os alunos sabem, a direção sabe, mas ninguém faz nada, deixa acontecer. Hoje mesmo eu tive a visita de um aluno aqui que desde pequenininho que ele me dá problema. Mas não é que dá problema que eu fico nervosa, não, me dá problema de preocupação. Desde pequenininho, com dificuldade para aprender a ler, para escrever, tudo. Depois ele foi crescendo, muito bonzinho, amoroso, mas entrou para essa de droga. Foi só mudar de escola, sair debaixo da minha asa, foi para uma escola do estado, ele saiu da escola municipal, foi para a escola do estado, chegou lá, se enturmou com quem não devia, caiu nesse mundo de droga. O garoto deve estar com uns 20 anos agora, e 20 e poucos anos, e não se achou no mundo ainda. Vira e mexe tá caindo, vira e mexe tem que ser internado. Teve um aluno meu semana passada que morreu enforcado numa árvore, porque aqui ainda tem árvore onde eu moro, né? Por conta de uso de drogas. E aonde é que foi apresentado droga para ele, meu? Além do contexto familiar dessas pessoas não serem dos melhores, a escola. Chega na escola e ainda complementa aquilo que em casa não tá bom. Eu vejo a criança sempre da seguinte forma. A casa é a base, mas se a casa não der a base, quem é que vai ter que suprir isso aí?
A escola. Ah, não, escola foi feita para ensinar história, geografia, português, matemática, ciências, educação artística e educação física. Inglês, química, física. A escola não foi feita para ensinar valores, a escola não foi feita para educar. Desculpa, gente. Qual é o nome da nossa área? Educação. Então, nós somos educadores, então nós temos que educar. Eu não posso interferir na base religiosa, política de uma família. Mas eu posso ensinar valores e princípios para os meus alunos, até baseado numa religiosidade, se eu quiser. Porque se eu chegar lá e falar, eu sou espírita, eu acredito nisso, mas vocês não precisam acreditar igual a mim, não tem problema nenhum. Tem problema eu chegar lá e falar assim, vocês precisam acreditar que nem eu sou espírita e assim, assim, assado. Aí tá errado. Agora, se eu falar, eu, espírita, acredito nisso. Você vai na igreja, na evangélica, você acredita em quê? Você vai na católica, você acredita em quê? Eu estou trabalhando religiosidade, um tema dentro da religiosidade, onde cada qual tem um ponto de vista e a gente constrói moral. Tá certo. E o professor pode fazer isso. O que o professor não pode é impor a religião dele para ninguém. O professor não pode impor a posição política dele, como tem acontecido há muitos anos. O professor chega na sala de aula e fala que o pai dele está no poder agora, é o presidente da República. Então, isso aí está errado. O professor pode muito bem educar, sim, e deve. Porque quando a gente educa, quando a gente passa os valores com ética, com respeito, aquela criança ela se fortalece e ela não cai tão fácil na conversa de outros. O que atrapalha, às vezes, do professor concluir o trabalho dele, sério, de valores e princípios, é a própria família da criança. Você está lá ensinando que não pode beber, fazendo prevenção de droga na sala de aula, malhando. Eu quando falava de prevenção, eu malhava, eu dava um monte de coisa. Crack faz isso, cocaína faz isso, e papapá, papapá. Eu trazia GCM, eu trazia batalhão de choque, eu trazia médico para falar sobre prevenção. Eu levava para DENARC, eu levava para batalhão, eu levava para um monte de lugar para a criança entender que não pode usar droga. Aí a criança ia para casa, o pai estava bêbado. O pai está preso porque é traficante. O pai está drogado, estava lá no boteco jogado, a mãe foi buscar. A mãe é drogada, estava andando pelada no meio da rua com peito e bunda de fora. Aí fica difícil, o professor faz, mas aí quando a criança chega em casa, ela não tem estrutura, ela não tem chão. Aí entra naquele conflito, 4 horas com a professora, 20 horas com a família. Todo mundo sabe que para a criança poder ter se tornado um jovem ou um adulto imaturo, desequilibrado, é porque não teve o alicerce. Agora há pouco, conversando com a mãe desse aluno, eu falei, ele começou a usar droga porque não teve alicerce na sua família, não teve estrutura. E na época não teve mesmo. Hoje pode ser que ela tenha um casamento, que tá tudo bem, mas na época dele não teve. Eu não tive o marido do lado. Eu não ensinei meu filho a beber, a fumar cigarro, nunca. Eu experimentei cigarro quando eu tinha 11 anos de idade, eu quase morri com aquela fumaça, nunca mais eu coloquei aquele negócio na minha boca. Eu não ensinei filho a fumar. E segundo o que um passarinho verde me contou, ele tá fumando cigarro. Da onde que ele tirou o cigarro? Eu, que sempre fiz prevenção, sempre trabalhei isso com crianças na escola para não fazer. Segundo um passarinho verde, meu filho tá fumando cigarro. Tá com 26 anos, então a escolha hoje é dele. Mas tá faltando alguma coisa no alicerce dele lá. E o que é que ficou faltando no alicerce dele? O pai. O pai foi morto por um menor de 16 anos quando tinha 33 anos de idade. Então, ele conheceu o pai até os 8 anos de idade. De lá para cá, só eu e Deus. Não teve ninguém para poder dar uma outra referência para ele que não fosse eu e Deus. Eu não deixei ninguém criar meu filho. Então, mesmo eu tentando fazer o melhor, dando a melhor referência possível, não foi o bastante, porque ficou faltando, que nem eu sempre falo nos vídeos, tem que ter a mão da mãe e tem que ter a mão do pai. A criança, vocês não podem jamais imaginar ter um filho
se não for para ter essas duas mãos segurando a criança. Porque se uma mão só segura, a outra fica solta. Então, a criança precisa das duas mãos, da mãe e do pai. Isso não significa que a mãe e o pai têm que estar morando junto. Vejam bem, acabei de falar isso para o meu aluno. Ele falou que vai ser pai. Eu fiquei contente e fiquei triste ao mesmo tempo. Porque a esposa não é grande coisa. Aí ele falou, não, mas eu nem tô com ela. Eu falei, pelo amor de Deus, então nem volta. Cria seu filho. Ela cria lá do jeito torto dela e você tenta se endireitar aqui para poder você mostrar coisa boa pro teu filho. Né? Aconteceu a gravidez, então agora vamos lá. Ela segura de um jeito, você sabe que não vai ser um jeito muito legal, você já sabe o que é certo e o que é errado, você tá apanhando da vida, então você agora dê estrutura pro teu filho. Senão ele também vai entrar no mesmo caminho. Então, a criança precisa dessas duas mãos. Quando falta uma, por mais que a outra tenta suprir, não é o suficiente. Estou eu aqui para contar a história. Olha que mais chata do que eu, mais exigente, pegando no pé, isso tá certo, isso tá errado, faz isso, faz aquilo. Acho que não teve uma pessoa tão, né, crica como eu. E aí, vem essas notícias. Tá bebendo, tá fumando cigarro. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a base, com a formação da criança. Toda vez que eu vou falar de educação aqui com vocês, eu estou levando sempre para o lado do fundamental. Pode ver que uma vez ou outra eu falo de adolescente. Porque o adolescente, na verdade, ele já está escolhendo o caminho dele. Aí já é uma questão mais de escolha. Hoje, esse meu aluno que está se recuperando, hoje depende mais dele do que de qualquer outra pessoa. Não depende mais da professora, não depende mais da mãe. A história dele lá no passado já foi. Hoje é ele e ele. Tudo que ele fizer é a responsabilidade dele. Mas até lá atrás, antes dele se tornar um adulto, a responsabilidade era total da família e da educação que é dada na escola. Então, dentro desse contexto de sequestro, venda de órgãos, prostituição, de tráfico, o que nós temos que fazer? Se unir. A escola, trabalhar a prevenção, orientar essas crianças mediante as situações que podem vir a ocorrer, e a família ser presente. De uma forma ou de outra, a família está na porta da escola, está orientando em casa também, né? Está sempre perguntando com quem o filho está andando, com quem ele está, com quem ele fala, o que ele fala. Não tem essa de ficar dormindo na casa de amigo, gente, isso é tão perigoso. Ah, mas eu conheço desde o dia que nasceu. Eu fui fumar o meu cigarrinho lá, que eu quase morri com 11 anos de idade, com o primo. O primo comprou o cigarro e veio com o cigarro para eu experimentar. Não é nenhum estranho que traz porcaria pra gente. É a gente da própria família, é amigo. Então, cuidado para não deixar a criança muito tempo sozinha, com os amigos, com parentes, seja com quem for. Porque é arriscado. Né? A selva de pedra não é porque tem prédios, tem asfalto e carro, não. A selva de pedra é porque antigamente se corria dos bichos, né? A selva era de bicho. A selva de pedra são pessoas. Infelizmente a gente tem que correr das pessoas, as pessoas que são más. E tá cheio delas por aí. Então os nossos filhos, nossos alunos são o nosso tesouro. Não entrega na mão dos outros, não deixa assim perdido, né? Não deixa sem informação. Carrega eles de informação, conversa muito com eles. Professor, trabalhe projeto até não querer mais de prevenção. Não tenha medo de trabalhar prevenção. Eu era professora de geografia, só para encerrar, só para vocês terem uma ideia como o negócio é feio. Tem professor que está com a faca e o queijo na mão e não faz. Professor de ciência, física, química, biologia, deveria trabalhar prevenção. Está lá no conteúdo deles, está lá no planejamento deles, nos parâmetros deles. E eles não querem trabalhar. Eu era professora de geografia em 1995 e aí teve uma capacitação pela diretoria de ensino e veio um papel dizendo qual é o professor que quer ir para a capacitação. Na escola que eu estava, eu acho que tinha pelo menos uns 8 professores dessas disciplinas que poderiam ir porque está lá no parâmetro para trabalhar. Ninguém quis. Eu virei para minha diretora e falei assim, eu sou de geografia, eu vou alegar que eu quero trabalhar gráfico de quantas crianças que estão
usando droga, quantas morreram. Eu vou trabalhar gráfico, porque geografia trabalha gráfico. Eu falei, eu vou alegar, dentro dos meus parâmetros, que esse conteúdo eu vou trabalhar gráfico. E eu vou para capacitação. Posso? A minha diretora deixou. Eu fui. Chegou na diretoria de ensino, professor de física, de química, biologia, ciências. E você, professor? Geografia. Aí todo mundo olhou pra minha cara, geografia? O que geografia tem a ver com isso? Eu falei, então, eu vou trabalhar gráfico. Vou trabalhar gráfico, aqueles dados de natalidade, de mortalidade, mortalidade natural, mortalidade por causa de droga. Eu comecei a inventar um monte de coisa, porque eu fiquei me sentindo assim tão pequena que eu ia falar só gráfico. Mas na hora que eu falei gráfico, parece que não tinha colado, né? Aí eu comecei a inventar um monte de coisa. E nisso que eu inventei, eles admiraram. Eu falei, eu nem sei se eu vou dar conta. Eu pensando com meus botões, eu falei, nem sei se eu vou dar conta de trabalhar todos esses conteúdos que eu falei. Mas na hora saiu um monte, graças a Deus. Porque eu tive que inventar um monte de coisa que eu ia trabalhar. E dali começou a surgir os projetos doidos da professora Patrícia, né? Porque era ver alguns casos que eu já inventava mais um monte de coisa em cima e trabalhava um monte de tema dentro de um projeto. Então, eu fui praticamente empurrada a desenvolver esses projetos. Partiu dali, né? Porque eu, como professor de geografia, não era para me trabalhar essas coisas. Era para professor de ciências, física, química, biologia. Ninguém queria. Então, pelo amor de Deus, o que esses professores estão fazendo? Que eles se formam e não servem para o que tem que servir. Ah, mas tem medo. Eu cheguei na escola, falei, olha, eu vou abrir 5 salas. Através da capacitação que eu tive, dava para abrir 5 salas de exposição, de teatro, de maquete, uma outra que era de sensibilidade, né, de uma pessoa entrava e sentia o que era usar droga, tal, chega no fim, era para fazer um túnel, e no final ou morre ou vai preso. Era uma sala para sentir o cara que usa droga, o que acontece com ele. E tinha uma outra sala que era de amostra, né? Então eles trouxeram farinha de trigo como se fosse cocaína, eles fizeram umas amostras de droga. Era exposição também. Bom, enfim, 5 salas. Eu falei, eu sou uma só. Eu tava grávida? Não. Eu acho que eu tava grávida, em 95. Aí, bom, enfim, se eu tava ou não tava, não lembro. Eu sei que eu tinha que ficar subindo e descendo a escada. E nessa de ficar subindo e descendo a escada, uma aluna falou pra mim assim, professora, a senhora vai se estourar todinha nessa escada aí. Eu falei, sabe por que eu tô subindo e descendo a escada? Porque eu tenho 3 salas lá em cima em exposição e tenho 2 aqui embaixo. E eu não tenho ninguém para me ajudar. Aí essa aluna, que era de ensino médio, foi buscar mais alunos na casa deles, para eles virem me ajudar. Porque nem para ajudar no dia da exposição esses professores serviram. Porque a resposta que eles me deram, a gente tem medo de mexer com esse tema. Vai que o traficante depois acha ruim com a gente, vai que os pais acham ruim com a gente. Eu falei, se o professor tem medo de trabalhar um tema que está dentro dos parâmetros, então vai vir de laranja na feira, né, gente? Por favor. Porque nós precisamos trabalhar assim. É fundamental falar sobre a verdade com as crianças, para que elas consigam se proteger, para que elas não caiam no erro. O professor está ali justamente para ensinar a não cair no erro. E os pais, pelo amor de Deus, ser presente, porque o que falta na escola é a presença dos pais. Os pais ficam esperando que o diretor, o professor, que o papa faça tudo. Coloca lá dentro e fala, agora a escola se vira. E não é assim. A escola vai fazer a parte dela, mas os pais têm que fazer a parte deles, com certeza. E essas crianças precisam de todos nós juntos, não é um empurrando para o outro, não é saindo da situação, é um junto do outro. Pai, escola, junto, professores, junto, nesse processo de construção do conhecimento da criança.